Tipo, guardar uma ovinha hoje, eu vim, né? Louvado seja Deus. E a gente tem que se esforçar a cada dia para buscar a Deus, né? A Bíblia diz que Jesus está na nossa frente. A palavra de Deus fala assim: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guardar o coração, meus irmãos, é guardar o sentimento, guardar os pensamentos. Quantas pessoas vivemos num mundo muito difícil e muitas das vezes, se a gente não guardar o coração, a gente morre antes da hora. Se a gente ficar acumulando preocupação na cabeça, quando fala o computador do ser humano é a cabeça, meu irmão. A gente tem que pôr coisas boas. O que Jesus falou? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, esses dias, uns dias atrás, Deus me mostrou duas visões. E nessa visão Deus tocou que eu tenho que ser mais humilde. Eu tenho que depender mais de Deus. Louvado seja Deus. Deus, a Bíblia diz que Deus constituiu uns a apóstolos, outros a profetas, outros a evangelistas, outros a pastores e outros a doutores. Mas quem constitui é Deus. Até o doutor endurece. O doutor que cuida de uma área que ele cuida, às vezes é um especialista na área que ele estudou. Mas até ele corre risco de adoecer na área que ele é especialista. E ele ser tocado pela mão de outro médico. Até o médico, ele também às vezes precisa de outro médico. Porque todos nós somos pequenos, mas Deus é grande, Deus é grande. O ser humano ele é grande no sentido espiritual. É de ter fé, é de confiar, é de lutar, louvado seja Deus. É de ser forte, louvado seja Deus. É de ser valente, mas não é valente para brigar com ninguém, não. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é contra os principados e contra as potestades. A luta do crente é no sentido espiritual. Muitas das vezes a gente chega na rua, uma pessoa quer bater na gente, é o inimigo que está usando ela. Muitas das vezes Deus tem uma bênção para entregar para mim. Se eu chego ali e desagrado a Ele, dou um mau testemunho, eu perco a bênção, eu perco a vitória. E quando se fala em bênção e fala em vitória, é em todos os sentidos, tanto material como espiritual. E a maior vitória do crente é no último dia ele entrar no céu. Porque a Bíblia diz que o caminho é apertado e a porta é estreita. A Bíblia diz que nós temos que ser provados como ouro no fogo. Provado, Deus prova e aprova aqueles que Ele ama. O que Deus prometeu, a obra que Deus tem na vida de cada um, Deus entrega. Só que se a gente permanecer na presença de Deus, o ser humano tem que estar preparado para receber tanto bênção material como espiritual. E a vida é difícil, meus irmãos. Não tem vida fácil para ninguém, varão. Não tem. A vida não é fácil. Mas Jesus nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do céu. Nossa vida, vamos entregar nossa vida na mão de Deus, vamos? Vamos entregar, porque a Bíblia diz que o que olho não viu, o que ouvido não ouviu, o que não entrou no coração do homem é o que Deus tem preparado para nós talvez. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que o pregador de rosas mostra os espinhos também.
Louvado seja Deus. E cada dia temos que estar na dependência de Deus. Aleluia. Porque sem a ajuda dele nós não somos nada não, nós não aguenta. Mas a Bíblia diz que ele nos renova a cada dia. Tem vezes que esse dia eu vi uma foto, varão, de um homem de 112 anos. Deus renova. Deus renova. Deus renovando, varão, os hospitais, tudo lotado, muita enfermidade espiritual. Muita enfermidade é de origem espiritual. A gente vê velhinhos, velhinhas que servem a Deus, Deus renova, até demora de envelhecer. Porque Deus renova, as misericórdias de Deus renova a cada dia. Você vê que antigamente os homens viviam muito, né? Pegava menos, né? Se preocupava menos. Irmão, o homem do campo, ele se preocupa menos. Não tem a preocupação da correria da cidade. Muitas pessoas, acumulam muito problema, muita preocupação aqui, Muitos morrem antes da hora. Vê aquele senhor e senhora do campo, está preocupado, é pouca preocupação, bebe mais. Então o que Deus tocou para falar para a igreja nessa hora? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aleluia. Porque dele procedem as fontes da vida. Quando nós se preocupa, varão, é falta de fé. Nós desagrada a Deus de estar com medo muito das coisas. Medo normal, todo ser humano tem. Mas muito medo é falta de fé. Muita preocupação, falta de fé. Muita coisa que o ser humano às vezes age que atrapalha a irmã Ana Paula de Deus operar. Né? Então, quando a gente confia em Deus, Ele cuida de nós, igual uma mãe cuida do bebê. O bebê está totalmente protegido no colo do pai, né? Assim, no colo da mãe, né? Então Deus, Ele quer cuidar da gente muitas das vezes como uma criança. Muitas das vezes Deus quer cuidar da gente como se a gente fosse uma criança. Porque Ele vê o que nós não vê, ouve o que nós não ouve, sabe o que vai acontecer e muitas vezes nós não sabemos. Muitas das vezes Deus quer fazer nós grandes, varão. Como Sansão que era gigante. Né? Muitas das vezes Deus quer tratar de nós como uma criança. Como uma mãe pega uma criança no colo, dá de mamar. Como um pai pega uma criança no colo. O que Deus está falando? Precisamos ser mais dependentes de Deus. Precisamos confiar mais nas promessas de Deus. Precisamos mais estar vigiando e amando a Deus acima de todas as coisas. Deus acima de tudo. Nada pode afastar nós da presença de Deus. Nada. Louvado seja Deus. Porque fomos comprados pelo preço de sangue, meus irmãos. Fomos comprados